Olá, meus queridos alunos, queridos amigos que nos assistem uma vez mais pelo canal TV IBCT no YouTube. Cá estamos novamente. Estamos juntos para mais um estudo do Evangelho de João. Aproveitamos, como sempre o fazemos, para manifestar a nossa gratidão a vocês por estarem sempre ligados conosco, né, nesta série de aulas online, ou como queiram, do sistema EAD, sobre o Evangelho de João, uma introdução ao evangelismo pessoal. Esta já é a nossa 14ª aula. Agradecemos aos nossos irmãos, pastor Silvaldo, pastor Jorge Luiz, que têm se juntado a nós e temos levado a bom termo esse propósito que um dia o Senhor colocou em nosso coração. Então, agradecemos, repetimos, a Deus, que torna tudo isso possível, e aos nossos companheiros de jornada, né, por podermos levar até vocês mais esta ferramenta como instrumento de evangelização. Oremos. Pai querido, nós vos rogamos, Senhor, que o teu Santo Espírito nos dirija em todos os momentos da gravação de mais esta aula e também, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa estar com todos aqueles que nos assistirão no momento da estreia desta aula e em outros momentos. Nós desejamos sobre todos estes as suas mais escolhidas bênçãos, de modo que eles verdadeiramente, ó Deus, se sintam impactados, ó Deus, não por minha fala propriamente, mas pelo Evangelho do teu filho, do teu servo, João, que escreveu acerca, ó Deus, da maior missão que um dia já se perpetuou neste mundo em que vivemos, que foi a vinda do seu filho para que se constituísse num último, derradeiro sacrifício, ó Deus, com derramamento de sangue, para que, ó Deus, a humanidade pudesse ter acesso ao Senhor, pudesse ser salvo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, ao seu Filho, ó Deus, a nossa gratidão profunda, porque Ele se nos deu por todos nós. Assim oramos com gratidão nos corações, em nome dele mesmo, Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós estaremos tendo a oportunidade de buscarmos levar até vocês a lição de número 11 de nossa revista. Esta lição, ela está relacionada com o seguinte tema: autoridade de Jesus. Tá certo? A autoridade de Jesus não é exatamente o tema é autoridade sobre a vida e a morte. Jesus, aqui, nesses dois capítulos, no capítulo 11 e no capítulo 12, vai trazer-nos uma mensagem principal e única e essencial, que Jesus Cristo tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. O versículo-chave está justamente no capítulo 11, no versículo 12. Capítulo 11, versículo 12, encontramos o versículo-chave desses dois capítulos que vão explorar esse tema, a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte. Diz-nos assim, João 11, 42, eu sempre
eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Essa expressão faz parte de uma oração que o Senhor proferiu pouco antes de ressuscitar Lázaro. Em uma outra versão, ao invés de dizer, eu sei que sempre me ouves, está escrito assim, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia, para que o povo creia que tu me enviaste. Esse é o versículo-chave. Nós teremos como alvo da lição o fato de que o que nós desejamos atingir ao explanar essa lição? Firmar em nós, em cada um dos nossos corações, a ideia de que o poder do Senhor Jesus, ele transcende a vida e a morte. Ou seja, ele eleva-se, ele supera, ele excede a vida e a morte. Jesus é Deus, e assim, o sendo, ele não teve início e não terá fim. Ele, portanto, está muito além da vida e da morte. Fatos que nos são bastante comuns, porque somos seres finitos, limitados. O que existe em nós que irá persistir, existir ao nosso espírito. Mas há uma promessa de que, quando o Senhor Jesus voltar, os nossos corpos serão transformados. E assim como o seu corpo também foi transformado, ele foi a primícia desta bênção, desta realização, deste feito, nós também o seguiremos. Amém, queridos? Este é o alvo da lição. Os objetivamos ainda que em seu coração você possa relembrar a autoridade e o poder de Jesus, e possa, além de relembrar essa autoridade, esse poder, possa desejar, né, sentir em seu coração que deve servir intensamente ao Senhor Jesus, tá bom? E, assim sendo, que você adote princípios que venha, assim como Jesus deixou claro nessa lição, sempre estar em seu coração o desejo de ajudar aos contritos, ou seja, aqueles que estão arrependidos, que estão pesarosos, né? Em suas dores, em seus momentos difíceis. Esses capítulos, capítulo 11, que tem 57 versículos, e o 12, que tem 50 versículos, nos permitirão uma reflexão bastante séria e também bastante oportuna no tempo em que vivemos sobre a vida e a morte. Bom estarmos refletindo sobre essas limitações que temos. E sobre isso teremos a oportunidade de visualizarmos, de vermos a ação de Deus, a ação de Jesus, no sentido de ter compaixão por aqueles que sofrem luto, que estão sentindo saudades dos seus entes queridos. Foi assim que ele demonstrou aquela família que ele tanto amava ali em Betânia. Tá certo? Contudo, e muito mais importante ainda, entretanto, a principal mensagem que seremos alvos é de que Jesus Cristo tem autoridade sobre a vida e a morte. Portanto,
ele tem autoridade, tanto física como espiritual. Então, a autoridade sobre a vida e a morte, tanto física como espiritual. Morte física, havemos de pensar sobre vida e morte, sobre elas serem de natureza física, que nós estamos em pleno vigor hoje, como a morte espiritual, que nós não desejamos tê-la, e continuemos sempre vivos diante do nosso Pai, e não morramos espiritualmente. Mortos espirituais são aqueles que ainda não conhecem, ou já ouviram falar e se rebelam, renegam. Esses estão mortos espiritualmente. Mas nós devemos, como filhos de Deus, demonstrar nossa compaixão e graça e desejarmos que eles venham ao conhecimento de Cristo e assim estejam vivos espiritualmente desde já, e não apenas quando chegar o momento da morte. Esses próximos capítulos que vamos estudar, o 11 e o 12, serão divididos da seguinte forma. Primeiramente, primeiros 44 versículos do capítulo 11, nós vamos fazer uma divisão e nós vamos ver 4 momentos. Um pano de fundo, né? O fato de que a família amada de Jesus, a família de Lázaro, é provada, o fato de que os discípulos são provados e o fato de que o milagre, um dos maiores milagres, o 7º e último milagre descrito no Evangelho de João, vai se realizar, tá bom? Então, como pano de fundo, o que nós temos? O fato de que estaremos lidando com o dilema de uma família muito amada por Jesus, que morava em Betânia. Um dos seus membros, Lázaro, ficou doente e veio a falecer. O drama se desenvolveu com o recado das irmãs de Lázaro, que foi enviado ao Senhor Jesus. Isso está bem explícito no versículo 3, que diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu, inclusive, quero sugerir nesse momento que você, meu querido aluno, meu querido amigo, esteja de posse de uma Bíblia, ou virtual, ou física, para ir acompanhando essa série de versículos contidos no capítulo 11 e 12 do Evangelho de João. Tá certo? Então, aquele evento, o drama que se desenvolveu através do recado que as irmãs mandaram, que dissemos agora há pouquinho, no versículo 3, transmitia o desejo de que Jesus o curasse antes que ele viesse a falecer. Mas não foi isso que aconteceu. O fato é que aquele evento revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Estamos estudando a autoridade do Senhor Jesus sobre a vida e a morte. E aquele momento, aquele evento, a ressurreição de Lázaro, revelaria que a glória de Deus, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus, e a vitória dele, do seu Filho, sobre a morte. Assim nos retrata o versículo 4, que diz: ao ouvir isso, ao ouvir o recado que lhe foi mandado pelas irmãs de Lázaro, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, e ponto final. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, queridos? Continuando, vamos agora aos fatos de que os discípulos, nos próximos versículos, 6 ao 16, eles serão provados. Mesmo porque, observem que Jesus aguardou 2 dias, segundo nos diz o texto, para ir a Lázaro. Ele recebeu a notícia e ali mesmo ele já soube, conforme vamos ver um pouco mais adiante, que Lázaro havia falecido. Ele, como Deus, pôde saber disso, ele tinha essa condição de saber.
O versículo 6 diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E aí surge-nos uma pergunta: por quê? Por que Jesus demorou mais 2 dias? Havia uma crença, segundo os estudiosos, uma crença que existia entre os rabinos, que o morto poderia ressuscitar até o 3º dia por intermédio de um agente divino. A partir do 4º dia, porém, somente Deus, pessoalmente, poderia ressuscitá-lo. Ao ressuscitar Lázaro, então, mais adiante, no 4º dia, depois do seu sepultamento, os judeus precisariam se dobrar diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Tá certo, queridos? Então, em tudo há um propósito. Os discípulos foram provados por aquela demora, né? Tente imaginar o grau de ansiedade. Finalmente, depois, Jesus, transcorridos esses 2 dias, Jesus chamou os discípulos e eles seguiram para a Judéia. Versículo 7. Depois, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Certo? Aí surge uma discussão. Os discípulos relembram que, recentemente, ele havia sido praticamente expulso porque queriam matá-lo na Judéia. Então, ele se afastou, veio para a Galileia e agora ele propõe a volta à Judéia, porque Betânia distava cerca de 2 a 3 quilômetros de Jerusalém, era muito próximo, inclusive, do templo, e ali certamente eles seriam uma vez mais perseguidos. Então, os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar a uma região de perseguição. É o que vemos entre os versículos 8 e 16. Algumas metáforas do texto são dia, né? Quando o Senhor Jesus diz, versículo 9, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça porque não há luz. Isto ele queria se referir que o seu tempo de ministério na terra precisava ser cumprido, levado a bom termo. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Aí há uma outra metáfora, porque ele dá a ideia de sono para afirmar a morte de Lázaro. Seus discípulos, então, ainda sem entenderem bem, diz: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus, ainda falando da sua morte, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então, no versículo 14, ele diz: então, ele disse claramente: Lázaro morreu. E versículo 15, ele se expressa assim: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Jesus, então, manifesta que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido, ele teria curado a Lázaro, mas para o bem dos discípulos, para testemunho para os discípulos, para que eles vejam os discípulos mais uma vez o poder de Jesus, e para aquele povo que estaria ali pudesse também ver, ele até se expressa: para o bem de vocês estou contente. Para o bem daquele povo que assistiria o milagre, também estava contente por ter mais uma oportunidade de mostrar que ele era Jesus e tinha autoridade sobre a vida e sobre a morte. Os discípulos foram provados, mas a família também, a família amada de Jesus, a família de Lázaro, também foi provada. Então, já no versículo 17,
Há a menção de que Jesus chegou a Betânia, onde esta família morava, pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar enlutados. Como estava próximo de Jerusalém, havia um costume. E nos versículos 18, ao chegar Jesus, porém, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Então, as pessoas estavam visitando, muitas pessoas se encontravam ali na casa de Maria e de Marta para lhes consolar. Marta rapidamente foi ao encontro do mestre, enquanto Maria permaneceu em casa. Marta certamente não almejava a ressurreição imediata do irmão. Naquele momento, ela cria na ressurreição quando, conforme estava escrito na lei, Marta não almejava a ressurreição imediata, e sim, ela almejava naquele momento o mais importante, era o consolo de Cristo. E vemos isto nos versículos de 21 até o de número 24. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão teria morrido. Jesus, ainda ouvindo-a, escutou dela o seguinte: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta demonstra fé ao seu amigo e mestre Jesus. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Ao que responde Marta, no versículo 24, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ali fica explícito que ela não estava agora, naquele momento, desejando, no seu coração ela desejava, mas aquilo não era um objetivo imediato. Ela queria ser consolada, conversar com o mestre, porque ela havia esperado por ele. Jesus usou uma espécie ali, a seguir no versículo 25 e 26, uma espécie de dualismo para afirmar sua autoridade, que é o fato, o objetivo sobre o qual estamos nos debruçando. Significa que ele é Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. Marta encontrou o consolo que procurava, porque no versículo 26, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então, dualismo, ressurreição e vida. E mais, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Então, daí a espécie de dualismo que Jesus estava usando para afirmar, pura e simplesmente, a sua autoridade. E o versículo 26 diz assim: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Perguntou ele para Marta. E aí ela foi consolada, porque ela responde assim: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Maria, então, alertada por Marta, ela vai ao encontro de Jesus logo em seguida. E, num lindo ato de adoração, ela se prostra diante de Jesus aos prantos, versículo 32, e expressa as mesmas palavras que Marta anteriormente havia se dirigido ao mestre, porque ela diz assim, versículo de número 28 até o 31, diz assim: e depois de dizer isso, ela foi para casa, Marta, chamando Maria à parte. E no versículo 29, ao ouvir isso, Maria se levanta e vai depressa ao encontro dele. Versículo 30, quando notaram que ela se levantou, muitas pessoas que estavam ali consolando-a foi atrás dela. Né? E o versículo 32, chegando ao local, ela, onde estava Jesus, vendo Maria, prostrou-se diante de seus pés e disse as mesmas palavras que Marta: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma expressão que demonstra uma fé profunda. Ao ver chorando Maria e aos judeus que a acompanhavam,
Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Maria encontrou-se com Jesus, um lindo ato de adoração. O choro de Maria leva à comoção, não pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Quando, nesta versão que eu tenho aqui diante de mim, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se, isso quer dizer, ele indignou-se. Ele indignou-se, não pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Porque eles já conheciam todos aqueles que estavam ali diante dele. Ele sabia que mais tarde, excetuando-se, evidentemente, o próprio Lázaro, que seria ressurreto, Maria e Marta, muitos daqueles que estavam ali, excetuando-se também boa parte de todos os discípulos, né, demonstraram fraqueza no momento da sua crucificação, mas alguns, antes da crucificação, iriam demonstrar, ao contrário, que desejavam que ele fosse crucificado, inclusive escolheriam entre ele um ladrão, Barrabás, escolheriam Barrabás para que vivesse. Então, tudo isso, certamente, sendo Deus conhecedor de todas as coisas, sendo Jesus, portanto, conhecedor disto, ele não foi por Lázaro que ele se agitou no espírito e perturbou-se, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Finalmente, aquele momento muito esperado e muito importante, o último milagre, o último dos 7 sinais que João registra, é realizado, conforme as palavras de Marcos. Não havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo em estado de putrefação já há 4 dias. Porém, todos que ali se achavam testemunharam um grande milagre da ressurreição. Os discípulos, e Jesus tinha um grande interesse que eles, mais uma vez, pudessem visualizar o seu poder, a sua glória, e todas aquelas pessoas que, vindas de Jerusalém, eram amigas da família, estavam ali a consolar. Então, imagine as pessoas testemunhando com seus próprios olhos aquele milagre e tendo que reconhecer que Jesus é o Senhor e doador da vida, que Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Nós vemos isso nos versículos seguintes, versículo 39, antes disso, Jesus faz aquela oração, né? Eles percebem que Jesus chora, se comove, eles pensam que ele está se comovendo por causa de Lázaro, mas ele está se comovendo porque ele conhecia o coração daqueles que estavam ali ao seu derredor. Então, Jesus pergunta onde estava o corpo. Os judeus que ali estavam vê que ele o amava Lázaro, mas ele está chorando também por causa deles próprios, de muitos daqueles judeus ali, mas alguns ainda de uma forma totalmente despretensiosa, sem sentido, ainda dizem, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Ainda havia dissensão, o coração deles não estava com Deus, né? Então, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro e deu uma ordem: tirem a pedra. Esse foi o versículo de número 39. E aí há a recomendação de Maria, de Marta: Senhor, ele já cheira mal. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e orou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E aí o versículo chave:
versículo 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. 43 diz, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E aí todos puderam testemunhar, porque o que se viu foi que Jesus simplesmente deu a ordem, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Imagine as pessoas testemunhando com seus próprios olhos aquele milagre. Você queria estar lá, seria bom que nós pudéssemos ter essa oportunidade de ver, de reconhecer ali, presencialmente, que Jesus é o Senhor. Mas ele mesmo, certa vez, disse para Tomé, bem-aventurado aqueles que, como vocês, estão vendo e podendo constatar que eu ressuscitei. Mas bem-aventurados serão aqueles que não me verão, que não estão vendo esse fato e estão crendo. Então, nós somos bem-aventurados, queridos. Continuando, assim, vemos esses 44 primeiros versículos enfatizando o fato que Jesus é o doador da vida, porque ele deu a vida a Lázaro. Agora, paradoxalmente, Jesus vai ficar em risco de morte. A reação de alguns religiosos judeus, por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, revelou certa ironia. Jesus é o doador da vida, mas por causa da ressurreição ele provocou o risco de morte para si mesmo. Versículos 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas no versículo 47 diz, então os chefes da sinagoga, mas então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. Pasmem, o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E aí surge dentre eles o sumo sacerdote, um dos membros de que presidia o Sinédrio, o Caifás, né, que depois vai ser um dos que vão julgar a Jesus quando ele é preso. O próprio Caifás teve que reconhecer a singularidade de Jesus. Porém, propôs uma alternativa injusta, a morte. Né? É interessante que a ressurreição de Lázaro, queridos, não foi a única narrada nos evangelhos. Nós temos nos evangelhos a narração da ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga, em Lucas 8, 40 em diante. Nós temos também a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11 em diante. E também, conforme nos narra Mateus 27, 52 e 53, nós temos a ressurreição de muitos santos que dormiam e ressuscitaram após abrirem-se os seus sepulcros quando Cristo, no momento da sua crucificação, lá no Gólgota, entregou o seu espírito, no momento derradeiro, naqueles últimos momentos ali da sua crucificação. Portanto, ressurreição foi ou foram momentos vivenciados no ministério de Cristo. Sobre Caifás, que teve que reconhecer a singularidade de Jesus, nós podemos dizer que ele o fez de uma forma que o levou, talvez,
não espontaneamente, mas ele foi usado por Deus para profetizar. Porque ele diz assim, versículo 50, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, conforme nos narra o texto no versículo 51. Mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E para a glória de Deus, ele não morreu apenas pela nação judaica, e não somente por aquela nação, portanto, mas também, segundo nos dá o versículo 52, pelos filhos de Deus, por cada um de nós, espalhados por toda a terra, para que ele pudesse, no futuro, reuni-los num só povo, gentios, os judeus, todos, quando vieram a crer, foram reunidos num só povo, muito maior, muito mais abrangente. A graça se estendeu sobre todos. E hoje nós temos a Igreja Gloriosa de Cristo, a noiva de Cristo. Tá certo? E daquele dia em diante, o que ali no Sinédrio foi decidido? Que eles iam tirar a vida de Jesus. Fica tácito, ou seja, fica explícito, ou melhor, implícito, que o mestre, além de demonstrar poder sobre a vida e a morte, ele também se compadece de cada um de nós, em nossos sentimentos, nossos sofrimentos pela perda de entes queridos. É preciso termos plena convicção de que nada do que nos acontece passa desapercebido por ele, por Deus. Cabe a nós, portanto, entendermos que, sabedor dos nossos sofrimentos, ele age sempre, sem exceção. Porém, ele age de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua sabedoria. O que ele faz, tenhamos plena convicção disso, é sempre o melhor para cada um de nós. Muito bem. Há Jesus em risco de morte. Vamos continuar. Então, vemos todo o risco de morte que Cristo foi submetido no Sinédrio. Eles se decidiram que tirariam a vida dele. Era necessário que um morresse, e ele foi escolhido. Então, vemos todo o risco de morte que Cristo foi submetido, porque simplesmente ele ressuscitou Lázaro. Daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Esta foi a razão de Jesus parar de andar de modo público. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima ao deserto, segundo nos narra o versículo 54, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Não significava que Jesus estava com medo, mas simplesmente que sua prisão e consequente morte aconteceriam no tempo certo. Porém, os religiosos continuariam a persegui-lo intensamente, e é o que vemos nos 2 últimos versículos desse capítulo 11. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Era a festa da Páscoa. Era a última Páscoa em que o Mestre passaria entre nós. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Continuando, passando para o versículo 12, nós vamos ver agora Jesus, a família de Lázaro e as multidões, que é um tópico muito importante e está registrado nesses 19 versículos primeiros do capítulo 12. A relação de Jesus com esta família, ela ia muito além da amizade que eles tinham e do milagre da ressurreição.
Eles já eram conhecidos, já tinham uma relação bastante afetuosa de há muito. Todos os membros da família, de alguma maneira, serviram a Jesus. Nós vemos ali no início desse capítulo 12 que Marta servia, né? No versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam o jantar. Marta servia, trabalhava para que Jesus tivesse um bom alimento e hospedagem. Lázaro estava à mesa com ele, que era o papel de um anfitrião, provavelmente, mais uma vez, demonstrando a sua gratidão pelo fato de tê-lo ressuscitado. E Maria ungiu, demonstrou honra a Jesus. Nesses 3 primeiros versículos, nós vemos a família de Lázaro prestando-lhe honra. Aliás, é interessante falarmos que Maria, ela é citada 3 vezes no Evangelho, nos Evangelhos. E em todas essas ocasiões, ela está aos pés do Senhor. É interessante como ficou registrado para a posteridade, para que servisse como testemunho para nós, como exemplo para nós. Ela está sempre aos pés do Senhor. Na primeira, ela estava aos pés para aprender, segundo nos registros Lucas 10, 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Depois, ela está aos pés de Jesus para chorar. Já vimos há pouco, no capítulo 11, versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. E agora, nesse momento, no início do capítulo 12, a narrativa nos diz que ela está aos pés de Jesus, não para aprender, nem para chorar, mas para agradecer, para prestar honra a Jesus. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Tá certo? Então, é interessante registrarmos isso e termos isso como exemplo. Estar aos pés de Jesus. Esta é uma premissa que devemos ter em nossas mentes. Sempre estarmos aos pés de Jesus. Muito bem. Continuando, para os versículos seguintes, observe o cenário oposto, a partir dos versículos 4 a 8. Enquanto tínhamos uma família toda disposta a servir, honrar e ser grato ao Mestre, o cenário oposto nos mostra João menciona a fala de Judas Iscariotes. Inicialmente, aquelas palavras pareciam palavras que demonstravam piedade, mas indicavam, isto sim, um caráter reprovado. Judas não tinha intenção de fazer caridade. Por que isso? Porque ele, ao ver o ato de Maria derramando sobre Jesus aquele unguento, aquele preparado, aquele perfume caro, né? Ele expressa-se assim, versículo 5. Por que este perfume não foi vendido, o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Então, o que ocorria era que os apóstolos, às vezes, Judas Iscariotes era o tesoureiro, era o que tinha a bolsa. E o que ocorria é que os apóstolos, às vezes, recebiam ofertas para manutenção do grupo, entregavam para Judas, e Judas se aproveitava de sua posição e pegava parte do dinheiro. Não foi à toa que ele se deixou envolver e traiu Jesus por dinheiro. Lembremos-nos de Timóteo, do conselho de
Paulo a Timóteo. Ele diz assim: pois o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, o cenário oposto, ele começa com essa demonstração de Judas, de que ele não estava nem um pouco importando-se com os pobres, mas estava deixando aflorar apenas a sua ganância acerca do dinheiro. E isso estava sendo o prenúncio já de sua perdição. Muito bem. Continuando, a ressurreição de Lázaro, ela despertou a atenção de muitas pessoas. E, claro, despertou a atenção também dos opositores de Jesus. Sem dúvida, eles foram até Lázaro porque queriam averiguar os fatos sobre a ressurreição. Mas os religiosos que pretendiam matar a Jesus resolveram matar Lázaro também. Talvez porque, matando Lázaro, desfariam ou esconderiam o milagre de Jesus. Tá certo? Isto nos traz nos traz a oportunidade de trazer um tema, esse tema que foi comentado por um teólogo, F.F. Bruce, que diz o seguinte, segundo nos narra Hernandes Dias Lopes, esse comentário. Lázaro era uma testemunha viva do poder de Jesus. Enquanto estivesse em circulação, as pessoas lembrar-se-iam do sinal, entre aspas, que tinha sido operado com ele e o reconheceriam Jesus como a ressurreição e a vida. Tá certo? Então, por isso, evidentemente, que eles pretendiam agora também, além de quererem matar a Jesus, também queriam matar a Lázaro. A sequência da narrativa mostra a entrada de Jesus em Jerusalém, versículos de 12 a 19, e nos traz à tona uma profecia que está registrada lá em Zacarias 9:9, que diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem, e vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. O que se vê é que Jesus, então, ao sair da casa de Lázaro, após ser ungido por Maria, né, ele se dirigiu para Jerusalém. E por causa dessa profecia de Zacarias, os judeus criaram uma grande expectativa sobre Jesus e começaram a gritar e aclamar a entrada de Jesus montado sobre o jumentinho em Jerusalém. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Versículo 13 diz assim: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas pouco tempo depois, por isso que naquele momento, lá antes da ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus perturbou-se no seu coração por causa do pecado que dominava o coração de muitos que estavam ali com ele. Porque pouco tempo depois, boa parte desse povo que gritava Hosana, eles vão gritar crucifique-o, crucifique-o. Isso está registrado lá no capítulo 19. Há duas multidões, portanto, ali distintas. Uma que tinha testemunhado a ressurreição de Lázaro e outra, os peregrinos que tinham ido a Jerusalém com antecedência e agora saíam com ramos de palmeira para encontrar Jesus.
A primeira multidão, a que tinha testemunhado a ressurreição, era a grande responsável pela aproximação daquela segunda multidão. Então, já vimos a família de Lázaro e agora estamos vendo essas multidões, duas multidões distintas. Aliás, a Bíblia nos fala, sempre nos relata nos evangelhos, a questão das multidões. Um homem, quando está sozinho, ele tem um comportamento. Quando ele está num grupo restrito, o comportamento dele tende a ser mudado. Ele parece que tende a confiar, a se fiar nas pessoas. E quando ele está numa multidão, muitas vezes, ele age sem nem um pouco sem usar nem um pouco do seu intelecto. Ele age motivado pelo que a multidão já está fazendo. E aí temos a primeira multidão e a segunda. A primeira, aquela que havia testemunhado a ressurreição de Lázaro, era a que era a grande responsável pela aproximação daquela segunda multidão. Enquanto os judeus esperavam que agora Jesus vai, após a entrada triunfal em Jerusalém, dirigir-se àqueles discípulos, né? Então, é interessante eu retornar um pouco e dizer a cada um de vocês que muitas vezes nós que fazemos o bem ao próximo sofremos decepções. Jesus acabara de fazer, de tornar público um ato, talvez um ato importantíssimo do seu ministério, a ressurreição de Lázaro. Então, aprendamos o seguinte: mesmo que nós façamos o bem ao próximo e soframos decepções, mas existe uma coisa que nós não podemos esquecer. Que essa possibilidade de fazer o bem não nos seja essa possibilidade de sermos decepcionados, que há sempre por fazermos o bem, não seja motivo para deixarmos de fazer o bem, sem olhar a quem. Todos os cristãos precisamos, todos nós como cristãos precisamos estar convictos dessa possibilidade e certos dessa grande responsabilidade, fazer o bem sempre. Agora, voltando aqui, enquanto os judeus esperavam um discurso revolucionário, que era o rei que estava entrando, o rei de Israel, eles mesmos proclamaram isso, Jesus, então, falou, isto sim, da morte. A morte física de Cristo, que significa o caminho, a vida espiritual do homem. E assim ele se expressa nos versículos de número 20 até o de número 26. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Então, tinham pessoas que eram peregrinos que estavam indo à festa da Páscoa adorar. Iam ao templo cumprir as suas obrigações. Então, Jesus se dirige assim para eles. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, segundo nos registra, segundo o autor da lição, J.C. Riley, nosso Senhor desejava que soubessem que ele viera para carregar uma cruz e não para usar uma coroa. Ele não viera para desfrutar de uma vida de honra tranquila e magnificente, mas para sofrer uma vergonhosa e triste morte. O reino que ele viera estabelecer começara com uma crucificação, ou começaria com uma crucificação e não com uma coroação. A paixão e morte de Cristo resultariam em uma imensa colheita. Daí ele ter dito que era necessário que, como uma semente, ele morresse para que pudesse frutificar. Então, a morte de Cristo resultaria em uma imensa colheita de benefícios para toda
a humanidade. A morte de Cristo é o modelo para o homem glorificar a Deus. Versículos 27 e 29. Agora, meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. E aí o versículo de número 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. 29, eu me lembro do batismo de João, o batismo de Jesus por João, onde se ouve uma voz nos céus. Eu me lembro que quando Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, e ali ele foi transfigurado, que uma voz também se mostrou, se ouviu no céu glorificando a seu Filho. Daí, eu já o glorificarei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu a voz, disse que tinha trovejado. Assim vocês podem, por um pouco, imaginar como é a voz de Deus. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Porém, Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, significando que ele morreria numa cruz, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Portanto, queridos, embora Cristo sofresse a angústia da dor física, porque ele sabia que seria crucificado, ele sabia perfeitamente para que viera. Significava ser preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado, ridicularizado, crucificado e morto. A maneira mais plena que hoje qualquer um de nós tem de glorificar a Deus é obedecendo às suas ordens, conforme nos narra lá na frente, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém, queridos? Continuando, não podemos perder de vista que a morte de Cristo é a punição pelos pecados de todos nós. Assim nos deixa muito claro nos versículos 30 a 36. E quando Jesus se expressa assim no versículo 36, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês, referindo-se a ele próprio. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que está nas trevas não sabe para onde está indo. Versículo 36. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então, não percamos de vista, queridos, que a morte de Cristo é punição pelos nossos pecados. É uma morte vicária, em substituição por nossa condenação. Nós é quem estávamos todos condenados. Versículos 25 e 26 de Romanos 3 nos diz isso. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26 diz, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ao anunciar o gênero de sua morte, Jesus Cristo declarou salvação aos eleitos e condenação aos ímpios. Amém? Ainda no discurso onde ele prediz a sua morte, é interessante que estejamos certos de que esse foi o último discurso de Cristo direcionado às multidões. Depois ele só falou aos discípulos. Na seção que vai dos versículos 37 a 50, João
em seu evangelho, faz uma síntese. Interessante isso, irmãos, que vocês tenham isso em mente. De 37 até 50 desse capítulo 12, João vai fazer uma síntese de tudo quanto ensinou nesses 12 capítulos. E não é exagero dizer que aqui temos o plano de salvação dito em poucas palavras, em palavras curtas. E 4 sentenças que resumem o teor do ensino de Jesus, perdão, 4 sentenças que resumem o teor do ensino de João, o apóstolo, que vão do capítulo 1 ao 12. Primeiro ensinamento, primeira síntese desses 12 capítulos. Fica claro a profunda incredulidade do coração humano. Cometemos um grande erro ao supor que contemplar milagres converte pecadores. O verso 37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. No verso 37, revela que quão profunda é a incredulidade que habita o coração do homem sem Cristo. Pela exclusiva autoridade e ação de Deus, as pessoas tiveram o seu entendimento cegado. E, a título de tarefa para vocês, leiam o texto de Romanos, capítulo 11, do versículo 7 ao 25, onde Paulo explica melhor essa tensa compreensão do controle de Deus. Não nos compete compreender plenamente este mistério, mas isto sim, tão somente crer, tá certo? Esse Romanos 11, de 7 a 25, começa assim: que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais tiveram seus corações endurecidos. Versículo 8, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, muitos que estão com a sua compreensão impedida, com seus olhos cegos. Então, é um fato. Nesses 12 primeiros versículos fica tácito a profunda incredulidade do coração humano. Outro fato que podemos tirar desses 12 capítulos é que João nos dá a necessidade de renúncia dos privilégios do mundo. Versículos 42 e 43. Ainda muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esses versos relatam que alguns líderes acreditaram em tudo que viram em Cristo. Não era uma crença para a salvação, infelizmente, pois não tinham a coragem de confessar a fé em Jesus. E quem não confessa, Jesus não nos confessará diante de Deus. Segundo J.C. Ryle, esses homens estavam convencidos de que de que Jesus era o Messias. No entanto, a consciência, a mente, o raciocínio deles os obrigavam a admitir em oculto que ninguém poderia realizar aqueles milagres se Deus não estivesse com ele, e que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Mas eles não tiveram coragem de confessar isso, não se arriscaram a enfrentar o ridículo e talvez a perseguição envolvida em tal confissão. Desta maneira, covardemente, ficaram quietos e guardaram consigo mesmos as suas convicções. E não foram salvos, porque não confessaram. Então, há necessidade, queridos, é uma mensagem sempre presente nesses 12 capítulos, de que venhamos a renunciar aos privilégios do mundo. O único jeito de sair das trevas é por meio da luz. Versículos de 44 a 46. Jesus reafirma o que já havia dito nos versículos 35 e 36. Ele é a luz que livra o homem das trevas. Só é possível enxergar em meio às trevas, em meio ao mundo, quem tem a luz, ou seja, Jesus Cristo. E, por último,
o que podemos tirar como proveito, como resumo desses 12 capítulos iniciais do Evangelho de João, é o fato de que devemos ter a certeza de que o mundo será julgado por Deus. Tenho plena convicção disso, queridos. João revela que o propósito de Cristo aqui na Terra foi a salvação. Isso está escrito lá no capítulo 3, de versículos 17 e versículos 18. Está escrito isso lá. João 3,17 diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Portanto, queridos, o propósito, segundo nos revela João, de Jesus ter vindo ao mundo aqui entre nós, foi a salvação, mediante a fé. Contudo, Jesus proferiu palavras que apontam que haverá um julgamento, haverá um tempo do fim, o tempo em que todos prestaremos conta. Não há dúvida de que um dia a ordem, aquela ordem lá do Éden, será restabelecida. E neste dia, todos os inimigos da cruz, anjos e pessoas, serão presos por toda a eternidade. No entanto, contudo, os salvos também serão julgados, mas apenas para confirmar a salvação. Tá certo? Finalmente, chegamos ao final. Então, uma vez mais, queridos, aprendamos quão grandes são o poder e a autoridade de Jesus. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Em suas mãos está a morte e a vida, a salvação e a vida eterna. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de ter sofrido e morrido em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande poder, encontraremos paz, segurança em seu amor. Ao tomarmos consciência deste poder, encontraremos paz e segurança em seu amor. E mais que isso, e cuidado despendido por ele, por cada um de nós. Tenhamos essa consciência, então. Eu vou repetir. Seu grande amor por nós se revela em sua disposição de sofrer e morrer em nosso lugar. Ao tomarmos consciência desse grande amor, desse grande poder por nós, encontraremos paz e segurança em seu amor e cuidado despendidos por ele, por cada um de nós. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, grande é o teu poder. Nós te agradecemos porque tu, de uma forma irrefutável, tornou possível a salvação para todo aquele que nele crê. Tínhamos feito e continuamos sem poder fazer qualquer coisa que faça jus à salvação. O Senhor fez tudo. É pela sua graça. E por isso, nós te rogamos que todos aqueles que possam ter ouvido essa explanação tenham plena consciência desse seu grande amor por nós. Ó Deus, que nós a cada dia o busquemos em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelo seu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela vida em abundância em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado. Te agradecemos no fundo do nosso coração. Em nome dele mesmo, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o seu Filho amado. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais esta
explanação. E nós queremos lhe agradecer por tudo e desejar que vocês tenham dias de paz com Jesus. Que o Senhor, para tanto, nos abençoe e nos dê a sua paz.